Estou usando uma coisa de transcrição de voz no meu celular, já que não gosto muito de digitar, e não sou dos melhores com palavras. Isso foi... Deus, nem sei, tipo 7 ou 8 anos atrás. Talvez 6, não tenho muita certeza. Minha vida tem sido um pouco caótica desde então minha cabeça está cheia de todo tipo de memória e coisas do tipo. Enfim, isso foi na véspera de Ano Novo, quando eu ainda estava namorando minha ex, Lívia. Estávamos voltando de uma festa quando tudo aconteceu. Devia ser bem depois da meia-noite, porque lembro de estar extremamente cansado. Também tenho certeza de que você não precisa que eu diga que dirigir na véspera de Ano Novo não é exatamente a decisão mais inteligente, mas não tínhamos escolha. A festa tinha sido na casa de um amigo da Lívia, mas nós fomos adições de última hora à lista de convidados, então não havia mais lugar para dormir para nós. A viagem foi na verdade bem longa, talvez uns 30 minutos mais ou menos. As ruas estavam praticamente vazias e lembro de ter ficado grato por isso. Tinha nevado mais cedo naquele dia, então as ruas estavam geladas pra caramba. E, sinceramente, a última coisa que eu precisava era desviar do trânsito, além de tudo mais. Lívia estava meio adormecida no banco do passageiro. Eu tinha o aquecimento no máximo e uma playlist aleatória de rock tocando só para não pegar no sono. Você sabe como é. Estávamos talvez a uns 10 minutos da casa dela quando aconteceu. Ok, nem sei como descrever o que vi. Um segundo a estrada à frente estava completamente vazia e no próximo havia uma mulher literalmente parada no meio da rua. E ela não estava atravessando ou nada do tipo, ela estava lá, de frente para meu carro, como se estivesse nos esperando ou algo assim. Lembro que meu cérebro simplesmente não conseguiu processar rápido o suficiente. Eu já estava pisando no freio antes de perceber o que estava olhando. E então percebi que ela estava segurando uma faca. Estava ao lado dela, uma enorme faca de cozinha, daquelas que você usaria para, tipo, cortar um peru ou algo assim. Meus faróis batiam nela direto e eu podia ver que o rosto dela estava todo contorcido, como se estivesse chorando ou gritando, ou talvez os dois. Era doentio. Acho que nunca reagi tão rápido na vida. Eu girei o volante para a direita para evitar atropelá-la, mas no segundo em que fiz isso, ela avançou contra o carro. Ouvi o impacto antes de entender o que tinha acontecido. Apesar do caos de tudo acontecendo tão rápido, eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Ela tinha balançado a faca contra o carro enquanto eu passava. Mesmo tendo desviado dela, o desvio combinado com o gelo foi demais. Senti os pneus perderem aderência e de repente estávamos girando. Lívia havia acordado nesse momento e começou a surtar imediatamente. Eu segurava o volante como se isso realmente fizesse diferença, mas não havia nada que pudesse fazer. O carro não estava sob meu controle. Giramos 180 graus completos e estávamos basicamente de frente para a direção oposta quando o carro parou. Depois de me recuperar do choque de quase morrer, olhei pelo para-brisa e me senti mal de novo, porque agora estávamos de frente para a direção de onde viemos, o que significava que estávamos de frente para a mulher. Ela estava talvez a uns 9 metros de distância, ainda segurando a faca, iluminada pelos faróis como algo saído de um filme de terror. E estava mancando em nossa direção como se estivesse tentando se mover rápido, mas claramente estava ferida. Também gritava algo que eu não conseguia entender. Apenas um ruído gutural incoerente que soava mais como um animal do que uma pessoa. Foi e provavelmente ainda é a coisa mais aterrorizante que já presenciei com meus próprios olhos. Lembro que Lívia gritava para eu fazer algo, mas eu estava congelado. Não conseguia desviar o olhar dessa mulher se lançando em nossa direção. Suas roupas estavam sujas e rasgadas e o cabelo todo embaraçado e selvagem. Não sei se ela estava drogada ou passando por algum tipo de colapso mental ou o quê, mas não havia nada por trás dos olhos dela. Não havia nada lá. Honestamente, parecia que ela era uma pessoa morta andando. Ela estava talvez a uns 4,5 metros de distância. Quando meus instintos de sobrevivência finalmente entraram em ação, coloquei o carro na marcha e pisei fundo.
Os pneus patinaram no gelo por um segundo aterrorizante antes de pegar tração e começamos a nos mover. Achei que estávamos seguros, achei que era isso, mas claro, eu estava errado. Não sei como ela se moveu tão rápido, um segundo ela estava na frente do carro e no próximo estava sobre o carro. Ela se jogou no capô e senti o carro inteiro tremer com o impacto. Lívia gritava, eu xingava, e essa mulher estava agarrada ao capô do meu carro com uma mão enquanto esfaqueava o para-brisa repetidas vezes. Eu senti que ela estava tentando entrar no carro e me matar. Senti que ia morrer. Não conseguia ver nem pensar. Apenas comecei a girar o volante para os lados, o mais forte que podia. A mulher escorregava no capô, mas não soltava. Ainda gritava aquele grito horrível e sem palavras, com o rosto a centímetros do vidro, e juro por Deus, os olhos dela estavam fixos nos meus o tempo todo. No terceiro ou quarto giro, ela finalmente perdeu a pegada. Eu via rolar para o lado do capô e bater no chão com força, antes de deslizar para o acostamento. O carro derrapou de novo, mas eu consegui manter o controle. Olhei no retrovisor e vi-a deitada ali. Não estava se movendo. Parte de mim queria parar. Sei que parece insano dado o que acabou de acontecer, mas pensei que talvez a tivesse matado. Talvez ela fosse apenas uma pessoa com problemas mentais que precisava de ajuda, e eu a matei. Lívia segurou meu braço e disse para não parar. Ela estava tremendo e continuava dizendo que precisávamos ir, que não era nosso problema, que não podíamos nos envolver. Eu disse que deveríamos pelo menos chamar a polícia, mas ela também descartou isso imediatamente. Disse que a polícia nos culparia, já que havíamos bebido, e que não havia como acreditarem na nossa história. Disse que acabaríamos presos ou algo assim. Olhando para trás, nada disso fazia sentido, mas Lívia tinha esse jeito de fazer tudo soar urgente, mas lógico no momento. Ela sempre foi assim, muito persuasiva e quase manipuladora. Honestamente, deixei aquela mulher na beira da estrada, dirigi para casa e não contei nada a ninguém. Ainda me sinto mal pensando nisso. O dano no meu carro nem foi tão grave, apenas o para-brisa trincado, marcas de faca na janela do lado do motor e alguns arranhões no capô. Surpreendentemente, nem sangue havia no carro. Consertei uma semana depois, mas a culpa ficou comigo por meses. Fiquei checando as notícias locais, esperando ver uma história sobre um corpo encontrado naquela estrada ou uma mulher desaparecida ou algo assim, mas nunca apareceu nada. Não sei se isso me fez sentir melhor ou pior. Honestamente, parte de mim pergunta se ela se levantou depois que saímos e simplesmente indo embora para a floresta ou algo assim. Parte de mim não quer saber. O que realmente me perturbou, porém, foi Lívia. Ela agiu como se nada tivesse acontecido. Em alguns dias ela voltou ao normal, fazendo planos, saindo com amigos, seja o que fosse. Eu mencionei isso uma vez e ela ficou irritada comigo, dizendo que eu estava sendo dramático e que fizemos o que precisávamos fazer. Lembro de apenas olhar para ela e pensar, como você pode ser tão fria com isso? Uma mulher tentou nos matar e nós poderíamos ter matado ela, e você está disposta a simplesmente esquecer tudo? Terminamos alguns meses depois, por razões não relacionadas. Bem, na maior parte não relacionadas, mas estaria mentindo se dissesse que aquela noite não mudou a forma como havia. Talvez eu seja o louco, mas uma experiência assim não é algo que você pode esquecer facilmente, muito menos superar em 2 dias. Eu posso ter acabado com a vida de alguém naquela noite. Aquela mulher perturbada poderia ter acabado com a minha. Não é algo que você simplesmente se esquece. Fui para Cal Berkeley para a graduação. Foi aí que conheci um dos meus melhores amigos, um cara chamado Ethan. Seu nome real é Ethan, mas quando nos conhecemos no primeiro ano, ele se apresentou com seu nome americano e acabou pegando. Ele é originalmente de Hong Kong, veio para os Estados Unidos estudar ciência de computação e é genuinamente uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Depois da graduação, seguimos caminhos geográficos diferentes. Mudei para Nova York para trabalhar e ele voltou para Hong Kong pelo mesmo motivo. Ambos estamos na casa de uns 20 e poucos anos agora, indo bem na carreira. Ambos solteiros.
Tentamos nos ver pelo menos uma vez ou duas por ano, seja ele vindo me visitar ou eu indo para a Ásia. Sei que é sorte poder viajar com tanta frequência, então nunca tomo isso como garantido. Esse incidente aconteceu na última véspera de Ano Novo e ainda penso nisso constantemente. Já contei para algumas pessoas, mas ninguém realmente sabe o que pensar sobre isso, nem eu. Ah, por sinal, Hong Kong tem 13 horas a mais que Nova York. Isso significa que quando é meia-noite em Hong Kong, é apenas 11 horas da manhã do dia 31 em Nova York. Em Nova York, Ethan celebra tanto o Ano Novo regular quanto o Ano Novo chinês, então ele estava festejando naquela noite, igual a mim. Apenas meio-dia antes, passei a véspera de Ano Novo com meus dois amigos mais próximos na cidade, Lucas e Clara. Começamos no apartamento do Lucas para bebidas, depois fomos para uma festa em um rooftop em Williamsburg, que um dos colegas de trabalho